Mais do que aquilo que está à nossa frente, o futuro é sempre aquilo que esteve atrás de nós. Dito de outra maneira, a humanidade é a continuidade do seu passado. A história, enquanto disciplina científica e académica, ajuda-nos na compreensão do quão dependentes estamos uns dos outros e da forma como viveram antes de nós. As heranças deixadas em testamento são um exemplo claro disto mesmo. O futuro é um sintoma do passado. O legado que deixamos após a nossa morte foi o ponto de partida para pensar o episódio de hoje. Embora seja um instrumento jurídico que expressa a vontade de alguém em dispor os seus bens após a sua morte, a análise histórica de testamentos dá-nos pistas de como as sociedades viviam e qual a relação que tinham com a morte. Pensar a sucessão e a prática testamentária levanta várias perguntas. Qual a relação que temos com os nossos bens e com os outros? Como foi evoluindo a lei da sucessão ao longo dos séculos? Quais as consequências económicas perante a morte de alguém, tendo em conta a divisa e a partilha dos bens? Qual a relação dos vínculos familiares para a continuidade da linhagem, da identidade e do poder familiar? Enfim, porque precisamos dos outros para sermos nós. Miguel Aguiar é doutorado em História pela Universidade do Porto e pela Universidade de Paris e é especialista em História Medieval. É, desde 2021, membro do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigador contratado no projeto Vinculum, Entailing Perpetuity, Family, Power, Identity, The Social Agency of a Corporate Body, liderado por Maria de Lourdes Rosa e financiado pelo European Research Council. No quadro deste projeto são estudadas as formações sociais que atravessam séculos de história portuguesa, nomeadamente as capelas e os morgados, nas quais as recordações dos mortos e as celebrações perenes das missas e de outros rituais em sua memória e para a salvação das suas almas tinham um lugar central. A este propósito, convidei-o hoje para nos ajudar a pensar e a descobrir alguns detalhes e curiosidades sobre a prática testamentária em Portugal ao longo da Idade Média. Olá, Miguel. Olá, Ricardo. Muito obrigado por teres aceitado estar aqui, vindo tu de tão longe. Vens do Porto, és o nosso segundo convidado que vem da Invicta e vens falar-nos sobre um tema que, enfim, para a maior parte de nós é bastante peculiar, embora para ti seja um tema muito natural de pensar e de estudar, que é isto dos testamentos. Imagino que na altura da Idade Média a religião determinava absolutamente a forma como as pessoas viviam e como as sociedades se organizavam. E a primeira pergunta que te quero fazer é o que é que a análise dos testamentos nos diz sobre o lugar que a religião ocupava na compreensão da morte e, consequentemente, na forma como as pessoas viviam nesta época? Diz-nos muito, para já um bocadinho de forma provocatória, falando da referência que tu fizeste ao facto de não ser óbvio para muita gente trabalhar com este tipo de documentos todos os dias, é que realmente entre nós historiadores há uma frase que nós repetimos muito para pensar nas sociedades que trabalhamos, que é: o passado é um país estrangeiro. Nós irmos ao passado, procurarmos as fontes, olharmos para o comportamento, para as concepções das pessoas, é como hoje viajarmos para uma sociedade completamente diferente, em que as pessoas agem e pensam de forma diferente, não de forma menos racional, simplesmente com outras mundividências. E quando nós mergulhamos nos testemunhos que nos foram deixados pelas sociedades, neste caso, das quais nós somos mais ou menos herdeiros, na Europa, no que nós chamamos mais ou menos antigo regime, ou seja, a sociedade que na sua globalidade existiu até às grandes mutações produzidas no século XVIII-XIX. Portanto, estamos no século XVIII-XIX, estamos a falar do iluminismo, depois do fim das monarquias absolutas, da destruição das monarquias absolutas e da constituição das monarquias liberais. Portanto, é quando na Europa se instalam as sociedades liberais. E essa instauração das sociedades liberais rompe com aquilo que foi a dinâmica das sociedades desde a Idade Média até pelo menos ao século XVIII, e no caso do sul da Europa, nas sociedades que se mantiveram de matriz católica, contrariamente ao norte da Europa, dominado a partir do século XVI pelas igrejas protestantes. Mas, como eu dizia, nestas sociedades de matriz católica, aquilo que nós hoje entendemos implicitamente como religião, portanto, que é uma categoria sobretudo herdada para nós de uma elaboração do século XVIII e XIX, como um conjunto de práticas e de crenças de adesão voluntária. Esta concepção não é de todo aquela que vigorou até ao século XVIII, em que estas categorias são criadas. Portanto, até essa altura, nas sociedades europeias, aquilo que nós hoje definimos como uma religião, portanto, obviamente ligado ao cristianismo,
acaba por desempenhar um papel holístico muito profundo e que vai impregnar toda a organização social, ou seja, não há organização social que se possa pensar fora dos mitos fundadores providenciados pelo cristianismo. Portanto, o cristianismo, nós sabemos, é uma religião do livro, tem um conjunto de histórias sobre o que é Deus, como foi criado o mundo, como foi criado o homem, e a partir daí que nasce toda uma antropologia, digamos assim, sobre o que é o homem, e ela vai, de facto, estruturar todas as dimensões da vida das pessoas. E ninguém, mesmo que na altura e havia contestação à hierarquia eclesiástica, a hierarquia eclesiástica digamos que não era dominante nesse sistema sem contestação, mas mesmo quando havia essa contestação, ela era expressa dentro dos quadros do cristianismo, porque ninguém era capaz de pensar a sociedade fora do cristianismo. E para rematar esta questão, diria apenas que 2 pontos. Primeiro, a concepção que estas pessoas faziam sobre a sociedade era como igreja, era como a eclésia. A eclésia tinha uma palavra que tinha um entendimento triplo na sua utilização corrente na época, significava simultaneamente o edifício de culto, a hierarquia eclesiástica e o corpo universal dos fiéis batizados. Portanto, há uma palavra com 3 significados e cada um dos significados é indissociável do outro. E, portanto, a sociedade pensa-se como igreja, mesmo quando contesta as hierarquias eclesiásticas. E para o que nos traz hoje aqui, a questão da vida e da morte e tudo mais, é no cristianismo que é preciso buscar, nomeadamente, aquilo que é a concepção da pessoa. E a concepção de pessoa que vai vigorar nesta época, e até muito tarde, hoje em dia as pessoas até usam a questão de... Ninguém sabe bem definir o que é alma, não é? Mas até um bocadinho involuntariamente usam esse termo, mas talvez, ou certamente herdado das concepções das categorias mentais desta época, mas na sociedade ocidental, a pessoa é feita como uma união indissociável entre o corpo e a alma. O corpo, a carne, é feita do encontro sexual e a alma é uma criação única de Deus que é insuflada no corpo. E, portanto, a pessoa é uma união indissociável entre uma coisa e outra. É dentro destas balizas ideológicas, por assim dizer, que temos que situar todas as práticas que conseguimos reconstituir da época. Então, e de que forma é que a análise dos testamentos, e sei que passas muito tempo a analisar vários testamentos desta época, em que medida é que estes testamentos nos ajudam a compreender a concepção social da morte na época? Ajudam porque de facto é a fonte o tipo de documento mais sistematicamente preservado. Sistematicamente preservado por 2 razões. Primeiro, porque havia bens que eram deixados com esses testamentos, e depois porque as pessoas morriam. E nesta sociedade as almas acabavam por ter uma personalidade jurídica própria. Tanto a tese de doutoramento da professora Maria Lourdes Rosa cunha essa expressão bastante feliz, que é as almas herdeiras, porque é realmente isso, a expressão que muitas vezes as pessoas usam. Tanto as pessoas podiam usar, por exemplo, se tivessem herdeiros forçosos, nomeadamente descendentes ou ascendentes legítimos, os descendentes neste caso, só podiam dispor de 1/3 dos bens para o testamento. E muitas vezes elas expressam no testamento: eu faço a minha alma herdeira dos meus bens, deixando, por exemplo, prescrevendo que tinham de ser celebradas missas. Já poderei falar disso com um bocadinho mais de pormenor, mas queria frisar justamente isto, é que nesta antropologia cristã da época e que de facto organiza as relações sociais, as almas tinham uma personalidade jurídica e, portanto, conseguiam ter, digamos assim, um efeito disciplinador sobre as pessoas, e a vontade dos mortos tinha de facto uma importância muito grande, pensando nesta questão de que a alma, portanto o corpo morreu, a alma, e sobretudo do século XII em diante, a Igreja cria este lugar intermédio que é o purgatório, onde estariam a maior parte das almas, não é? Só as almas. Havia um conjunto muito restrito de almas muito boas que iam diretas. Exato. Outro conjunto restrito que eram de tal forma más que não tinham hipótese, mas a esmagadora maioria estavam nesse lugar intermédio, e portanto havia a crença de que, estando nesse lugar intermédio, havia um conjunto de práticas que as pessoas podiam deixar prescritas e que ajudariam a passar por esse lugar intermédio.
E muitas vezes, sobretudo para as pessoas que tinham bens, era fazer os bens que adquiriram em vida reverter para a sua própria alma, para a comunidade. Isso poderia assumir de diversas formas, podia ser através da celebração de missas que assumiam várias configurações ao longo do ano e perpetuamente, sempre pensando muitas vezes, aparece essa expressão muitas vezes na documentação, até o dia do juízo final, enquanto o mundo for o mundo, até ao fim dos tempos, por aí fora. Mas também com a fundação de hospitais, de albergarias, cuidados para pobres, portanto, nós vemos toda essa preocupação com a alma aí bem presente. E com as missas, de facto, assumia havia contava-se uma piada que não se sabe muito bem se é verdade ou não, é que um embaixador, já no século XVIII, um embaixador estrangeiro teria estado em Lisboa e que lhe teriam dito que o rei Dom João V não se podia contar ao rei Dom João V que tinha morrido fulano X ou Y, porque senão era mais não sei quantas missas que tinham de ser celebradas, e, portanto havia uma fábrica de missas constantes. Sempre nesta crença, não é, de que o culto divino ajuda a comunidade e ajuda a alma daqueles que pagaram esse culto perpetuamente. Isto por um lado, até que também no século XVIII o Marquês de Pombal diz a maior parte dos prédios destes reinos pertencem às almas do outro mundo, não é? Aquilo já era de tal forma difundido que criava um problema. Mas, portanto, as pessoas deixavam prescritas essas missas, tanto para os seus rituais funerários como para, nestes casos, para as pessoas com mais posses perpetuamente, e depois faziam usos um bocadinho diversificados entre aqueles que procuravam cerimónias mais pomposas e aqueles mais humildes, sendo que a humildade muitas vezes era uma própria forma de proclamar a sua posição social, não é? Precisavam era uma forma de despojamento que era em si mesma uma proclamação da verdadeira importância da pessoa. Outros que, por exemplo, nomeadamente nos fundadores de capelas que até prescreviam como é que as pessoas deviam ser enterradas, não é? Por exemplo, há um caso bem conhecido, estudado pela professora Lourdes Rosa no Convento da Graça, em Lisboa. O Gonçalo Lourenço de Gomide, em 1410, institui a capela dele. Portanto, é uma pessoa muito ligada à burocracia régia, aos órgãos administrativos da coroa. E então ele no testamento diz, pronto, a minha alma vai continuar a viver, mas as minhas fedorentas carnes, que é a mesma expressão que ele usa, têm de ser enterradas. Ele fundou uma capela e prescreve mesmo onde é que devem ser colocadas as sepulturas. A dele e da mulher são as únicas sepulturas, ele diz mesmo, são as únicas sepulturas que devem ser em monumento funerário, portanto numa arca. Todos os outros sucessores têm que ser enterrados no chão, podem ser enterrados na capela, mas no chão, portanto ali distinguindo claramente a hierarquia entre o fundador e os seus sucessores. E depois os testamentos às vezes também nos permitem aceder um bocadinho a manifestações de afetividade. Por exemplo, quando as pessoas deixam bens ou dinheiro, ou bens imobiliários ou bens mobiliários, peças que têm uma afetividade, manifestações de afetividade grandes, como por exemplo como roupa, lembrando sempre a questão do Evangelho, não é? Dar de comer, dar de vestir, e deixando-os ou a pobres anónimos, ou a pessoas com quem tinham relações especiais, por exemplo, ou parentes, ou irmãos colaços, ou seja, pessoas que tinham sido amamentadas pela mesma pessoa, e os irmãos de leite acabavam por ter uma ligação grande ao longo da vida. E afetividades como lembrar-se dos próprios parentes mais próximos. Eu há dias, há semanas, vi um testamento muito, muito engraçado, de 1477, um João Afonso, que é uma pessoa também ligada à casa do Duque de Bragança, e ele manda fazer uma capela no Mosteiro de São Francisco aqui em Lisboa, deixa instruções muito específicas para o seu funeral, inclusive pronto, como é que devia ser o cortejo fúnebre para entrar na igreja. E o corpo dele, em cima do corpo dele, devia ir uma caixinha com as ossadas do filho que já tinha morrido, não é? E que ia ser sepultado na mesma sepultura que ele, portanto ali manifestando na morte essa afetividade em vida. Ou até um caso também de 1422, de Fernando Lopes Lobo, que ele institui na sua capela que uma das missas a rezar perpetuamente no dia 15 de agosto, portanto um feriado mariano, e em honra da Virgem, agradecendo a vitória na Batalha de Aljubarrota. Eu lembro porque eu estive lá quando tinha 17 ou 18 anos na batalha, e a Virgem ajudou-nos a derrotar os castelhanos, e portanto ele, quando funda a capela, lembra-se deste evento. Portanto, os testamentos são realmente uma fonte fascinante para dão-nos imensas
pistas para observar analisar todas estas dimensões de que eu falei. E a propósito deste estudo, deste projeto de investigação, isto comprova que Quem Morre tem nos dias de hoje um papel na sociedade diferente daquele que tinha no passado, não é assim? Sim, no caso da sociedade ocidental é claro. Os mortos eram mais presentes também. Presentes, sim. Eu diria desde logo que a definição desta sociedade é literalmente uma sociedade composta por vivos e mortos. Todos irmanados nesta ideia de que um dia haverá o juízo final e todos esperando estar no paraíso, nesse lugar, fora do tempo, fora do espaço, nesse outro lugar. Portanto, e essa sociedade é realmente formada por vivos e mortos, por toda esta concepção, e depois isso, lá está, como eu fui dizendo ao longo desta conversa, isso traslada-se na própria organização da sociedade. No caso dos vínculos, diria que, nesta conceptualização que nós temos feito no projeto, a imagem, a figura do fundador é muito importante, não é? O fundador que constrói os bens, que os lega, que prescreve os comportamentos às gerações futuras, tinha mesmo uma importância real. E depois diria também que, quer dizer, por tudo isto há uma espécie de economia da salvação que gera toda esta sociedade. Os vivos sabem que um dia vão ser mortos também, portanto, e que vão precisar desta intercessão. Os mortos acabam por estar, como tu dizes, sempre presentes, né? Desde logo na própria Igreja, os santos, que acabam por ser os mortos mais importantes e com quem as pessoas se podem relacionar, deixando nomeadamente os seus vestígios, que depois são muito procurados, as relíquias. Aliás, até foi muito engraçado porque o público noticiava há dias, no quadro das Jornadas Mundiais da Juventude, eu fiquei muito espantado, mas é muito engraçado ver isto, que a Igreja fez montou, digamos assim, um percurso pelas principais igrejas de Lisboa que têm relíquias ainda, para as pessoas irem ver as relíquias. Portanto, relíquias que podem assumir configurações muito diferentes, entre cabelos e ossos e isso aqui. Portanto, a procura das relíquias no catolicismo foi desde o início, nomeadamente pela questão dos mártires na Igreja primitiva. As pessoas procuravam celebrar as missas e sepultarem-se perto dos santos. As relíquias sempre tiveram uma importância muito grande. E depois, no próprio calendário, os mortos vão assumir uma importância grande, não é? A partir do século XII há a festa dos fiéis defuntos, não é? Em que se reza por todos os mortos da Igreja. E muitas vezes nos testamentos nós encontramos, pronto, missas. As missas são pedidas para o instituidor, ou para um antepassado, ou para o marido, para este conjunto de pessoas próximas, e muitas vezes referem lá e em honra dos fiéis defuntos, ou pela alma de todos os fiéis. E isto depois também se converte na quantidade de fontes que esta presença dos mortos acabou por deixar. E também, como eu dizia, porque os bens estavam ligados. Falei dos testamentos, que estão massivamente presentes, mas também na Idade Média havia outro tipo de fontes, por exemplo, que eram os obituários das igrejas. Por exemplo, as igrejas produziam livros de aniversários, aniversário de morte, neste caso, né? Porque é quando a alma vai para um sítio realmente importante. Livros de aniversários em que, aquilo estava organizado cronologicamente e as igrejas sabiam, no dia X tem que se rezar uma missa por fulano tal, que deixou estes bens e paga anualmente esta renda. De resto, duas colegas da Universidade de Coimbra, a Maria Amélia Campos e a Ana Isabel Ribeiro, têm este projeto sobre esse tipo de fontes, o Quem Morre na Universidade de Coimbra. E, portanto, eu diria que, por todas estas razões, os mortos acabam por estar sempre presentes. Diria até, se calhar, tem um aspecto tão fundador da sociedade quanto os vivos. Sim. Neste tempo, não é? Completamente, sim. E no quadro do vínculo nós encontramos, nomeadamente, em testamentos, em documentos de instituição de morgados e de capelas, por vezes os instituidores, nomeadamente os mais cultos, têm o cuidado de, nos preâmbulos, explicar o que é que estão a fazer e porque é que estão a fazer. O Nuno Martins da Silveira, em 1431, por exemplo, ele
é uma figura também ligada. Isto é muito curioso, no século XV, XVI, estas figuras estão muitas vezes ligadas aos aparelhos judiciais, administrativos da coroa, portanto são pessoas cultas, letradas, racionalmente sabem muito bem o que estão a fazer. E ele, no preâmbulo do Testamento, ele fala, evoca esta coisa: a vida é breve, a necessidade de todo o cristão estar preparado para a morte, para servir a Deus, e ele diz mesmo, o Criador de todas as coisas e Salvador da humanal linhagem, aquilo que Deus criou. E ele depois reflete, diz que agradece a Deus porque lhes deu, a ele e à mulher, bens corporais e temporais durante as vidas deles. Reconhece que durante a vida esteve mais preocupado em tratar das coisas temporais, ou seja, dos seus próprios assuntos, do que em preocupar-se com os pobres, do que preocupar-se em ser, digamos assim, se calhar um melhor cristão. E depois ele, considerando tudo isto e a necessidade de salvar a sua alma, ele instituía uma capela no Mosteiro de São Domingos de Santarém, dizia ele, em honra e louvor de Deus, dotava com bens para que se cantasse missa cotidiana, e a expressão que depois ele usa é a honra e louvor do nosso Rei Celestial e verdadeiro remidor e salvador. Portanto, está aqui sempre a proclamar aquilo que é a doutrina cristã da Igreja. Neste caso é muito engraçado porque ele deixa missas pela alma deles, dos pais e também dos reis, porque lá está, acabavam por ser criaturas dos reis que reconheciam que eles tinham, que tinha sido graças ao serviço ao rei que tinham ascendido socialmente. Este também, como o caso do Gomide, permitia que os seus descendentes, por de linha direita, se fizessem sepultar na capela, mas contanto que fosse em Campa Rasa, porque o único monumento funerário era do fundador. Privilégios da altura. Exatamente. O fundador tinha de facto essa capacidade de se destacar, sim, e de disciplinar os vindouros. Uhum. Ao longo enquanto temos estado a conversar, tens mencionado alguns exemplos de alguns testamentos, todos eles até agora parecem-me de homens. É comum encontrar-se testamentos de mulheres na altura? É, sim. Diria que os testamentos são tão massivos, em termos de quantidade, que nós temos dificuldade temos que ter muitas cautelas antes de dizer que estavam mais ou menos, ou nesta proporção ou naquela. Aquilo que nós vemos muitas vezes é, por exemplo, nomeadamente nestas capelas mais ricas e tudo mais, muitas vezes é uma instituição feita por marido e mulher. As mulheres tinham alguma agência, não esquecendo que isto é uma sociedade patriarcal, claro, atenção, dominada por homens. Ainda assim as mulheres tinham formalmente, os homens não podiam desfazer-se de bens que eram comuns ao casal sem expressa outorga das mulheres. Mas eu diria que acontece muitas vezes, sobretudo as mulheres ganham autonomia, muita autonomia para gerir os seus bens, sobretudo no quadro legislativo português da época, sobretudo quando eram viúvas. Pois, era isso que eu estava a pensar. Porque elas, sobretudo as mulheres da aristocracia, elas quando enviuvavam, recuperavam o dote que a família lhes tinha dado quando tinha casado. Muitas vezes também recebiam as arras, ou seja, quando se celebravam os contratos de casamento dos grupos aristocráticos, pressupunha que a família da noiva dava o dote, mas o marido comprometia-se, no caso da mulher enviuvar, também tinha direito a X bens que eram das arras para mantimento do seu corpo, é a mesma expressão que aparece muitas vezes. E também herdavam metade dos bens que fossem adquiridos em vida com o marido. Portanto, normalmente as viúvas tinham bastante autonomia, e nós encontramos também muitas viúvas a instituir capelas, a organizar os bens para a família, umas vezes não queria adiantar com muitos detalhes porque nós ainda estamos no caso do projeto a desenvolver a parte dos estudos históricos, portanto essa vai ser a questão dos géneros, claramente vai ser uma grelha de análise para alguns dos trabalhos que se vão fazer, mas
haverá nuances específicas quando são as mulheres a fundar, noutros casos não tanto, porque lá está, mesmo quando elas... Estamos no quadro de uma sociedade patriarcal e há coisas que não, para funcionarem, têm de ser feitas dentro de determinados limites. Por exemplo, em capelas ou morgados muito importantes, mesmo quando são mulheres a fundar, quando são bens muito expressivos, normalmente põem cláusulas sucessórias que são iguais às quando são homens a instituir. Ou seja, os filhos, os primogênitos, portanto, é difícil também se romper com o quadro geral que é de uma sociedade patriarcal. Há pouco também falaste da prescrição de algumas missas e era um dos rituais muito presentes na prática testamentária, pelo visto. A missa do sétimo dia, como a conhecemos hoje, pode ser um vestígio do que era um ritual na altura ou não está relacionado necessariamente com a prática testamentária? Está. Aliás, eu diria que as missas prescritas nos testamentos assumem duas dimensões temporais. Aquela que eu tenho vindo mais a falar é a dimensão perpétua, não é? Lá está, muito relacionada com aquilo que é a escatologia cristã e com a concepção do tempo, não é? Chegará o dia do juízo final, chegará o dia em que este mundo, conforme o que nós conhecemos, vai desaparecer e virá o mundo da promessa. E depois há outro conjunto de missas que é, digamos que é pensada de forma para responder ao viático, à viagem da alma logo a seguir à morte. E, portanto, a intercessão, a ajuda que é preciso dar à alma no momento da morte. E, portanto, e aqui os testadores podem fazer coisas diferentes, mas geralmente os mais ricos prescrevem uma quantidade de missas enorme, podem prescrever, por exemplo, 100 missas no mesmo ano, ou coisas assim do género, em vários sítios ao mesmo tempo, no dia do seu falecimento, nos primeiros dias. Outros prescrevem, por exemplo, até trintários, ou seja, que é um conjunto de 30 missas, ou de 30 missas, ou de missas ditas nos 30 dias seguintes à morte. Portanto, o que acontece é, muitas vezes, sobretudo se as pessoas estiverem bem, colocarem uma quantidade muito grande de missas no primeiro mês, ou no primeiro ano, ou na primeira semana a seguir à morte, consoante as disposições, lá está, de cada um, porque se acreditava justamente que era uma forma de facilitar a viagem da alma, sim. E as capelas e as igrejas tinham agenda para tanta missa de tanta gente? Bom, também imagino que existissem muito mais igrejas e capelas do que as que temos hoje em dia, talvez, ou não? Sim, é uma boa questão. Eu acho que a igreja é daquelas coisas, parece-nos para nós tão óbvio. Nós, sei lá, vamos aqui em Lisboa, não é? Passemos na Baixa, na parte histórica da cidade, mesmo que uma grande parte dessas igrejas tenham sido reconstruídas depois do terremoto, não é? Mas nós vemos numa paisagem tão marcada, não é? Pelas igrejas, pelos campanários, estão mais ou menos sempre no horizonte, mas de facto o lugar social que estes edifícios ocupavam antigamente não tem absolutamente nada a ver com o que ocupam hoje. E mesmo digamos até para o aspecto humano da paisagem, não é? Quer dizer, estamos naquela época, até o século XVIII, estamos a falar de uma cidade, aqui, por exemplo, em Lisboa, nós poderíamos cruzar facilmente com homens de várias ordens religiosas, não é? Portanto, a igreja era de facto um organismo muito, muito, muito vivo, não é? Muito plural também. Exato, sim, também, homens e mulheres e muitas ordens religiosas. E de facto a questão que colocas é muito interessante, porque nós, quer dizer, hoje em dia nós entramos numa igreja e sobretudo pensamos nas igrejas que eram muito populares para este tipo de devoções pela alma, que eram, por exemplo, os mendicantes, os franciscanos e os dominicanos. Estas igrejas eram literalmente fábricas de missas, eram centenas ou milhares de missas por ano em cada igreja, e nos vários altares e tudo mais. E hoje, de facto, nós hoje entramos numa igreja e temos mesmo de ter presente esta diferença, esta ruptura, e fazer um esforço para imaginar a vida social daquele edifício. Não tinha absolutamente nada a ver com o que é hoje, é mesmo uma ruptura total. Hoje entramos
uma igreja na Baixa e está em silêncio. Provavelmente na altura não haveria tanto... Possivelmente não. Possivelmente havia esse movimento muito mais presente, sim. E quem é que podia assistir a essas missas? Eram as pessoas que lhe eram próximas afetivamente? Eram as pessoas que viviam no mesmo lugar que os que morreram? Era aleatório? Não, eram abertas, porque lá está, muitas vezes a contratualização de missas é uma das premissas para que isto seja uma forma boa de reconversão da riqueza material em riqueza espiritual, é porque vai haver um incremento ao culto divino. E isso é benéfico para toda a comunidade. Para os vivos e para os mortos, sim, pelo visto. Sim, e acaba por ser um casamento entre aquilo que é benéfico para o indivíduo e aquilo que é benéfico para a comunidade. E, portanto, não era uma coisa que estivesse encerrada. Embora, por outro lado, o que acontece às vezes é, por exemplo, os instituidores de capelas prescreverem que os seus sucessores tinham a obrigação, por exemplo, de estar presente numa das missas que o instituidor entendesse que era a mais importante. Não me lembro agora de qual era a capela, não tenho presente quem era o instituidor, mas numa delas ele especifica mesmo que se o administrador for... portanto, se o herdeiro da capela for criança, for bebê, então vai lá alguém, vai um doutor com ele, leva-o ao colo, mas para ele estar presente na celebração da missa, sim. Portanto, isto era uma forma que existia, e claro que são classes muito privilegiadas, que tinham posses, portanto falamos de uma classe social muito, muito privilegiada. Isto relembra-me, por exemplo, da série Succession, em que eu não vi, não faça spoilers caso tenhas visto, mas há toda esta narrativa à volta da sucessão do poder e da linhagem familiar que é muito relevante para aquela família. Isto de alguma maneira na Idade Média, imagino que a preocupação principal destas famílias fosse preservar este legado, preservar estes bens, e isto em certa medida deve ter condicionado o tecido social e a estrutura das comunidades desta época, e muito do que temos e do que somos hoje provavelmente vem dessas práticas regulamentadas, ou não? Sim, eu se calhar devia precisar que eu tenho falado dos morgadias e capelas, mas dou-me conta agora, meia culpa, que não defini se calhar de forma muito prática o que é isto. Falamos em morgadias e capelas, mas o termo geral que nós usamos é vínculos. Portanto, eram fundações que as pessoas poderiam fazer usando os seus bens. Eles ficavam literalmente vinculados, ou seja, não se podiam vender, não se podiam trocar. Definiam que a ordem sucessória da administração dos bens, normalmente preferencialmente por via de parentesco, consanguíneo, portanto, normalmente privilegiando os filhos primogénitos, e, portanto, esta dimensão toda de culto que eu estou a falar acabava por ser, nestas sociedades, indissociável da dimensão familiar. Desta estrutura de familiar. Exato, da família. Estas redes de parentesco são fornecem um quadro de suporte muito grande ao funcionamento da sociedade, inclusive a esta questão dos legados pios. Portanto, nas capelas e os morgadios tinham simultaneamente a dimensão do poder, da família e da piedade. Por toda da piedade, pela questão da salvação da alma e tudo mais. Portanto, todas estas dimensões se interconectam. E de facto, aquilo que mais me chama a atenção na questão do Succession é que os tratadistas, por exemplo, dos morgadios no século XVI e dos vínculos na Europa, porque este tipo de configurações jurídicas existiram com características diferentes, mas um bocadinho por toda a Europa, prendem-se muito a esta ideia da família é substância, ou seja, o que confere existência perpétua são os bens. E de facto é um bocadinho isso que acontece, não é? Quer dizer, mesmo hoje em dia, os antropólogos e os sociólogos demonstram que se nas nossas redes familiares, se não houver alguma coisa, nomeadamente bens, por exemplo, hoje em dia, e é o caso de Succession, estamos a falar de uma grande empresa,
no caso de uma corporação de características multinacionais, mas pode assumir, claro, uma escala diferente, mas de facto, se não houver uma fundação deste tipo, uma coisa que dê substância às redes familiares, a partir da terceira geração, normalmente a esmagadora maioria das pessoas já não sabe, já não conhece os seus antepassados, a não ser que tenha uma curiosidade genealógica. Ou seja, a partir dos trisavós é muito raro, sobretudo nas nossas sociedades cada vez mais urbanizadas, as pessoas terem essa noção. No fundo será o património que sustenta a família e não a família a sustentar o património. Ou pelo menos há uma relação entre as duas coisas. É uma relação entre as coisas, sim. E de facto ali, quer dizer, em Succession nós vemos que ali a questão, entre as várias dimensões da série, uma delas é justamente perceber de que forma a empresa e a sucessão na empresa acaba por minar as relações entre as relações de cariz de natureza afetiva entre as pessoas, mas eu de facto o paralelismo que encontraria relativamente aos vínculos, aos morgados e às capelas é perceber que o facto de haver um conjunto muito extenso de bens que dá unidade àquela família também é simultaneamente um fator de disciplina das redes familiares, não é? Porque é muito os pais, eu acabo por também ver isso nas minhas relações sociais, não é? Os pais das pessoas, os pais que são empresários muitas vezes têm expectativas que os filhos também sigam aqueles negócios, não é? E de certa forma nos vínculos nós tínhamos isto na versão mais acabada, não é? Porque o fundador dizia como é que queria que fosse o sucessor, não é? Que tinha que prescrever uma série de qualidades morais e até físicas e, por exemplo, excluindo descendentes que, por exemplo, tivessem deficiências físicas ou psicológicas, portanto, modelando aquilo que entendiam que devia ser o perfil. Mas, de facto, a família, os bens davam substância às relações familiares, com que isso tem de bom e de mau. Uhum. E estou a pensar também no facto de ser uma prática tão regulamentada e quase tão mandatória neste tempo. Como é que tu, como investigador, com a idade que tens hoje, e nos dias de hoje, como é que é para ti auscultar os desejos e as aspirações destas pessoas que já morreram há séculos? Ou seja, olhar para o passado permite-te pensar no teu futuro e na sucessão dos teus bens? Neste sentido que os jovens na altura provavelmente pensavam nisto obrigatoriamente, porque a morte para já estava muito mais presente e era muito mais comum as pessoas morrerem a várias idades e de uma forma mais aleatória do que agora, mas hoje em dia parece-me que pessoas não pensam muito nestas questões do testamento e da sucessão e tudo mais. E aquilo que eu te estava a querer perguntar, no fundo, é se existe uma diferença na literacia dos jovens da atualidade relativamente à prática testamentária de hoje com os jovens na altura. Diria, normalmente as pessoas faziam os testamentos, não necessariamente, mas é costume fazerem quando estão doentes, embora pudessem planear as coisas, mas muitas vezes a expressão que aparece é muitas vezes estando doente, que doença que Deus me deu, estando em cama, mas com todo o meu siso e entendimento, portanto, capazes de tomar as suas decisões. Embora pudessem naturalmente ter as coisas mais ou menos planeadas, arranjadas, mas geralmente testamentos é quando estão por norma doentes ou sobretudo se forem mais jovens, antes de irem a partir do final do século XV, século XVI, antes de irem para a Índia ou para Marrocos ou para o Brasil, ou antes de ir para a guerra mesmo, deixando, digamos assim, as coisas arrumadas. Eu acho que o paralelismo com hoje em dia é um bocadinho como é que eu hei de pôr as coisas. Eu penso que o testamento, no período medieval e moderno, tinha uma importância. O fator primordial para dar importância ao testamento é a questão da alma. Uhum. De facto, a salvação da alma é o que faz com que se teste, não é? Claro que depois para muita gente é isso e simultaneamente dispor dos bens, é isso e simultaneamente organizar como é que vai ser o destino de cada membro da família. Lembro-me do testamento de Gonçalo de Castelo Branco, também um homem ligado a este aparelho da coroa. Ele faz um primeiro testamento em 1471
antes de zarpar com a armada que vai conquistar Arzila, atualmente em Marrocos. E ele, no seu testamento, tipo, diz as idades dos filhos, o que é que está planeado para cada um deles, os casamentos que estão planeados para as filhas. Portanto, ele deixa, digamos assim, a casa arrumada, caso morra, não é? Cuidar dos seus, deixar as coisas arrumadas. Eu penso que hoje em dia, não é? Nas nossas sociedades, tirando esta questão da... Como esta questão da alma e da salvação da alma sai da equação, não é? Não quer dizer que não haja pessoas que acreditam nisso, mas não têm um papel tão estruturante, não é? Social como tinham antigamente. Eu creio, e não estou a incorrer em erro, que as pessoas pensam no seu futuro, por um lado a questão do testamento vital e tudo mais, portanto saberem se querem dispor do seu corpo numa situação de doença, e tu sabes melhor isso do que eu, não é? De doença incapacitante. E eu penso que hoje em dia as pessoas que usam o testamento, esse recurso jurídico, são pessoas de camadas sociais muito particulares, não é? E, portanto, onde há efetivamente bens de natureza diversificada a transmitir. Portanto, eu diria de forma muito simplista que ter propriedades imobiliárias, um conjunto de 2 ou 3 ou 4 casas ou o que for, e dinheiro na conta bancária, isto é a estrutura dos bens materiais das classes médias e pobres, não é? Porque as classes verdadeiramente ricas têm um catálogo de bens de natureza muito, muito diversificada. Aliás, tal como na altura, hoje em dia, a diversidade da natureza dos bens de que se dispõe é um atributo das classes ricas. E, portanto, eu penso que hoje em dia as pessoas usam muito mais isto para gerir como é que querem que isso seja organizado, não é? E eu penso até que isso é mais costume nas sociedades com leis sucessórias que dão mais liberdade ao testador, como é o caso no mundo anglo-saxónico e nos Estados Unidos, onde também há uma tradição forte de filantropia, portanto, de que parte da riqueza seja reconvertida através de atividades filantrópicas de natureza social ou cultural ou artística ou o que for. Mas penso que há todas estas camadas de diferenças, e por uma das razões que tu invocaste, não é? Como é que eu penso sobre isto? Talvez seja defeito dos meus 32 anos, mas não penso, pelo menos para já. E também como historiador, como é que tu antevês que daqui a 200 ou 300 anos, e pegando um pouco na expressão enquanto houver mundo, podemos pensar nisto, como é que olharão para a nossa civilização e compreenderão a nossa relação com a morte? É uma boa questão, e eu, como historiador, vou responder de forma muito prudente, dizendo que não acreditando nada nesta coisa, nestes adágios que se repetem da história como mestre da vida e a história para não cometer os erros. Isto não é toda a minha concepção sobre a história. Digamos que o único comportamento que a história me ajuda a modelar é aceitar que as coisas, que só há uma constante, que é a mutação, que é a transformação, e as coisas alteram-se, as sociedades alteram-se, transformam-se naturalmente. E, portanto, eu diria que daqui a 200 ou 300 anos, provavelmente, a única coisa que eu penso que será correto a dizer é que olharão para nós, talvez como bichos estranhos, como nós olhamos para as pessoas que nos antecederam há algumas centenas de anos. Não é? É preciso fazer um grande esforço quando nós olhamos para estes testamentos de há centenas de anos e olhar para aquilo com seriedade. Perceber que as pessoas estavam a ser racionais, que estavam a atuar dentro de um quadro mental, não olhar para aquilo de forma folclórica ou desprovido de seriedade. Eu penso que daqui a 200 ou 300 anos os historiadores terão de fazer o mesmo esforço, provavelmente, em relação a nós. E voltamos ao início, que uma viagem na história é uma viagem a um país estrangeiro. Totalmente, sim. Obrigado, Miguel, pela tua presença e por esta lição de história. Até breve. Obrigado.